Salve Brasil! Gente, primeiro DoraCast, nós estamos aqui com Paulo Bueno Júnior para lançar o livro Não Militamos contra a Carne. Na verdade já foi lançado, né? A gente veio aqui para saber um pouquinho mais como que é o livro, qual que foi a intenção do livro, como que está rodando a performance do livro aí na sociedade. Paulinho, você pode comentar um pouquinho conosco sobre o livro? Qual que é a essência do livro e por que você teve a intenção de escrevê-lo? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está nos ouvindo. É uma alegria imensa estar aqui no DoraCast, junto com a Samantha, podendo falar um pouco mais sobre o livro que eu publiquei recentemente e também esclarecer algumas dúvidas ou algo que surgir aqui durante esse podcast. E é uma alegria imensa, né, trazer essa novidade aqui para nossos colegas de profissão, que é o alvo principal deste livro, os advogados criminalistas. E o livro já traz no nome, né, Não Militamos Segundo a Carne, e traz um sentido espiritual e também em defesa dos colegas advogados que militam na área criminal. Legal, legal. Não militamos segundo a carne. Qual que foi a sua intenção ao escrevê-lo em relação aos seus companheiros advogados de profissão? Ele impacta diretamente no profissional da advocacia? É um livro para todos? Qual que foi a essência da coisa? Por que te despertou esse escrever? Na verdade, esse livro ele não surge assim do nada. Ele surge através de uma construção. Em fevereiro de 2020, então eu tive minha conversão para o cristianismo. Eu era ateu, não acreditava em nada. Ateu? Isso, à total toa. Ateu. À toa, né? Aquele que falava, eu sou católico, mas também não... Entendi. Só falava de boca mesmo, mas não... Da boca para fora. Entendi. E comecei a perceber, a analisar a questão da atuação do advogado criminalista de uma forma diferente. Os clientes em situação de cárcere, eles pedem, eles clamam, praticamente gritam por algo a mais. Entendi. Que geralmente não vinha, né? Uhum. Da nossa parte dos advogados criminalistas. Entendi. E esses clientes em situação de cárceres, eu percebia que no decorrer ali do procedimento e também da família deles, né, não só os clientes, eles passavam por uma situação tensa, né, de alto grau assim, psicológico e espiritual, negativo, né, Sim, com toda sim. certeza. E eles clamavam por algo a mais, e eu vendo toda aquela situação, eu falava, poxa vida, eu não estou fazendo nada por esse pessoal, além da atuação como advogado, porque a nossa obrigação é defender direitos, Sim, uhum. não, e que fique bem distinto isso, né? Defender direitos e não o fato criminoso. E essas pessoas, elas, além de sofrer todo o constrangimento que existe durante o processo penal, sendo ela culpada, sendo ela inocente, elas também passam por uma situação espiritual e emocional, de forte impacto emocional. Sim, imagino. Que atinge todos os envolvidos, né? É família, filho, isso. Pai, mãe, todo mundo vai junto, né? Todo mundo vai junto. Quando eu digo essas pessoas, eu não digo só o réu culpado, né? Tem um réu inocente. Nós, advogados, também atuamos como assistente de acusação, aquela pessoa que auxilia a vítima ou a família da vítima em processos judiciais, e em todas essas pessoas envolvidas em processos judiciais, elas estão abaladas de alguma forma. Entendi. E aí você sentiu essa carência, essa necessidade, eu percebi que existe essa dor, na verdade, né? Isso, eu percebi que existe uma lacuna muito grande da nossa parte, dos advogados criminalistas, porque muito embora alguns advogados criminalistas, eles já de forma não intencional, eles já agem, levando
alguma palavra de cunho emocional e espiritual. Motivacional, talvez? Talvez, né? Mas aqui o foco é mais Espiritual. espiritual, cristão. E alguns advogados, eles, quando a situação aperta, eles acabam falando, olha, vamos buscar outro caminho, vamos buscar algo novo. Entendi. E tentam trazer essa pessoa Mas só envolvida na situação. só quando o calo aperta? Só quando o calo aperta, quando o bambu chia, Entendi, quando o entendi. negócio azeda. Então tá no ápice, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Ó. Aí os colegas, né, acabam falando, olha, vamos mudar o comportamento e levam a mensagem, a palavra de Deus para essas pessoas envolvidas. Quando eu digo essas pessoas, não só os culpados, os inocentes e seus familiares e até mesmo as vítimas. E nessa pegada eu comecei a perceber que o advogado, ele não preenche um espaço que está vazio. Entendi. Então existe uma lacuna da nossa parte. O porquê disso? Você acha que esse espaço seria esse ato de fé? Esse ato de se posicionar? Você acha que essa é a grande lacuna hoje? Isso. Talvez. Na verdade, ela está entre linhas, né? Porque hoje existem métodos de evangelização nos presídios, eu trago, e quais são esses? Alguns deles, né? Tem muitos, alguns desses métodos no livro. Estão presentes no livro, Isso, alguns estão, e eles, né, não se enquadram, no meu ponto de vista, ou quando se enquadram é de forma muito precária. Para nós, advogados criminalistas, e eu também trago aqui o porquê que eles não se enquadram. Você acha que hoje você julgaria que eles são ineficientes ou eles estão lá por estar? Como se fosse um protocolo? Não, eles são extremamente eficientes. Entendi. São muito eficientes, as pastorais, os métodos de evangelização. Entendi. Eu vejo que a evangelização hoje nos presídios é que mais traz a ressocialização e a reintegração dessa pessoa à sociedade, para que essa pessoa volte e não cometa crimes. Então, é um dos métodos que mais atinge o sistema carcerário. Ativo e efetivo. Ativo e efetivo. Só que a figura que não se enquadra, geralmente, nesses métodos é a figura do advogado. Entendi. Porque é muito complexo, né? Eu trouxe diversos exemplos, mas eu vou citar pelo menos uns dois aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Hoje, se eu entrar ali no presídio junto com a pastoral, que vai fazer um momento de evangelização, de oração com os detentos, provavelmente não vai se atingir o objetivo, que é o evangelizar e trazer algo novo para eles, algo diferente do que eles estão vivendo. Por quê? Entrei no presídio, as pessoas vão falar, pô, esse cara é advogado. Qualquer advogado, mesmo que ele não atue na área criminal, se ele entra, pô, essa pessoa é advogado. A primeira coisa que eles vão perguntar, olha, meu processo aconteceu isso, isso e isso. O que pode acontecer? Eles vão tirar dúvida. Ele vai na primeira dor, então. Eu quero sair, né? Eu quero sair, o processo está aqui, está acontecendo assim, o que pode dar? E surgem essas dúvidas. Eu vejo assim, agora mudou muito aqui o nosso presídio, está reformado, então mudou os acessos, mas antigamente tinham a famosa bocuda, que a bocuda O que é bocuda? Eu não sei o que é bocuda. O que é bocuda? A bocuda é um espaço mais ou menos desse tamanho do livro, que se puxa ali numa janelinha, que você tem acesso da porta, para um lado está os presos, para o outro lado está aqui os agentes carcerários ou o advogado que estiver passando por ali, né? Entendi. E eles colocam ali a sua boca, literalmente, na bocuda e falam, doutor, meu caso está assim, assim, assado. Às vezes nem é cliente nosso. E tenta perguntar para tirar uma informação, porque eles estão curiosos, não têm acesso a informações. E às vezes nem é curiosidade, é desespero mesmo. Muitas vezes desespero. Então, só de chegar ali perto já tem essas perguntas. Imagine se você entra com o pessoal dentro da carceragem para evangelizar. Então, não dá certo. E também tem aquela situação de conflito, né? Porque existem fatos que o processo está em pluralidade de réus. Então, existem vários réus. E vamos dar um exemplo. Eu tenho um cliente que eles estão envolvidos em vários
vamos pensar assim, umas 3 pessoas. O meu cliente está ou solto ou em um X separado, outra cela, no caso, e daí tem os outros 2. E esse meu cliente, de repente, falou mal desses outros 2 no processo. Entendi. Eles estão envolvidos no mesmo Mesmo posso caso, falar, no mesmo caso, talvez conflito. mesmo crime, mesma situação. E aí separam. Isso, eles estão em conflito. Entendi. Aí eles não vão ter contato porque eles estão separados. O que o advogado tem com isso? Nada, com relação ao fato. Mas às vezes falta a interpretação de que advogado defende apenas direito, e se eu entro em um X, existe um conflito do meu cliente, não é conflito meu. Eu posso sofrer uma represária ali e falar, olha, teu cliente não veio, mas mandou advogado, e a pessoa querer descontar uma dor que não é, que está nela, mas que não é do advogado, para um momento de vingança. Um momento de vingança. Já foi perseguido? Não, graças a Deus não. Graças a Deus, coisa boa. Pessoal, o segredo para não ser perseguido na advocacia criminal é não mentir, né? Seja sempre sincero, o máximo possível, jogue real com o seu cliente, que você não vai ter conflito, né? O problema, a maioria dos problemas, que não é o único, né? A gente encontra aí na atuação, é as promessas de resultado. Vazias ou mal planejadas, né? Eu falo que de resultado é mal planejado, né? Porque você promete algo que você não dá conta de cumprir depois. Até porque a gente não pode prometer o resultado, a gente tem que prometer a defesa, a briga, a luta. Vamos para cima, vamos lutar, vamos fazer o melhor possível. Só que o resultado do processo, quem define é o juiz, são os jurados. Então, eles que dão a sentença, não nós. Nós precisamos atuar da melhor forma possível, buscando demonstrar a visão, os interesses do nosso cliente perante o judiciário, dentro da legalidade. Porém, o resultado é deles. E o advogado, que geralmente promete resultado, pode correr dele também, né? Porque como é que ele vai prometer um resultado que depende do juiz? Compreendi. É uma questão de transparência, né? Transparência, ética, são os princípios da advocacia, na verdade, né? Alguns deles, são vários, né? Mas o livro, Paulinho, presta para mim. Vou chamar de Paulinho porque de infância, né? Vamos lá, Não Militamos Segundo a Carne. Você falou que você era ateu à toa. À toa. O que te levou? Normalmente a gente vai para a fé ou pelo amor ou pela dor. Se você não foi pelo amor, que dor que te levou para esse momento? Eu acho que Jesus chama de várias formas, né? Eu trago aqui no livro dois estilos de chamado. O primeiro chamado que eu recebi é para ser advogado. Igual você mesmo mencionou aí, vai no amor, vai na dor, ou vai em momento de adversidade. O meu chamado para advogado foi no momento de adversidade. Eu era criança, tinha 8 anos de idade, foi uma situação em que estourou uma operação na cidade aqui de Ivaiporã, e nessa operação meu pai acabou sendo preso por estar na posse de uma caminhonete que ele havia comprado. Essa caminhonete estava com suspeita de adulteração. Enfim, fez perícia, tudo foi esclarecido, mas ele foi preso. Entendi. Teve que ir preso porque... Acho que eu lembro vagamente, né? Adolescente, criança, né? Isso, faz muito tempo, né? E eu não conhecia a profissão do advogado. Não sabia o que era advogado. Talvez tenha escutado falar algo na época, mas não sabia o que era. E naquela situação, então, surge a pessoa do advogado, o Dr. Reimar Renato Rodrigues, que já mandou um abraço aqui, uma pessoa que eu tenho carinho imenso, o tio Reimar. Entendi. E ele surge na minha vida de uma forma que eu digo até assim, brincando, heróica. Porque eu estava com o meu pai preso. Uma situação que eu não compreendia, não entendia o que estava acontecendo. Você chegou a ver o seu pai sendo preso? Ele sendo preso, não, mas eu vi toda a situação. Você acompanhou tiveram muito? Tiveram um zelo ali, né, com a criança na época, né, 8 anos. E aí mas sabia que ele estava em situação de cárcere. E o Reimar, ele, de forma brilhante, como sempre foi, ele buscou, através das técnicas que ele possuía na época, a liberdade, conseguiu a revogação da prisão. Então ele surge, né, ele faz essa entrega do meu pai para nossa família, para nossa casa. Entendi. E essa entrega, então, eu conheço a profissão do advogado criminalista e eu fiquei
Encantado. Foi maravilhoso, né? Uhum. Pô, que profissão que é essa? A pessoa fez o bem, no meu Uhum. entendimento na época, Sim. fez o bem e ainda recebeu por isso. Eu quero isso para minha vida. Então Coisa boa. já surge desde a época da infância. Então você pode falar que foi ele que te inspirou. Foi sim, com toda certeza. Com toda Não certeza foi ele que te não inspirou. tenho dúvida, isso aí eu E você declaro. acha que talvez, perdão te interromper, você acha que talvez não foi o fato dele fazer já diferente naquela época? A forma que ele tratou a situação, a forma que ele se posicionou? Ele sempre foi Diferente de eu vou lá, eu vou fazer o meu trabalho. Talvez esse um pouquinho a mais que talvez ele entregou que te encantou. ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, um amigo, né, um conselheiro. Eu sempre recebi muita orientação dele. Sempre que, quando precisa, ainda busco a Entendi. orientação dele. Uhum. E não foi só aquele ato em si, né? Eu comecei a conhecer também a pessoa dele, que ele sempre foi muito amigo do meu pai. Então, o carinho é imenso, né, por ele. Então, eu acho que esse contato com ele também me motivou muito a buscar a advocacia. Uhum. E vamos lá. Qual que é a dor que te trouxe para esse caminho, então? Aí a segunda, que eu digo o segundo chamado, né, que eu trago também, foi quando veio minha conversão, né, minha esposa, a Dani. A minha família sempre todos foram cristãos, né. Uhum. Eu vejo no histórico ali, mas eu nunca quis saber, né. Entendi. Aí minha Você era esposa, de festa, né, Paulinho? da festa, da fe- balada, De da festa, né? da bagunça, né. Aí a minha esposa Dani sempre foi católica, né. Eu sempre vi ela assim, mas buscando Uhum. Deus, buscando a religião Temente, e uhum. temente a Deus e também a igreja. E Sim. ela resolveu participar do acampamento, né, resolveu participar do acampamento. Eu nem concordei, né, na hora achei um absurdo, mas era a Uhum. vontade dela, falei: "Tá tudo bem". Vai. Aí ela foi, depois que ela foi, eu vi que veio algo a mais. Só que ainda assim, nesse algo a mais ali que despertou interesse, Uhum. eu ainda não estava com vontade De ir, mas de você conhecer esse Deus, né. entendi. Esse algo a mais você acha que é na postura, na forma de lidar? Eu Porque digo que a ela pessoa brilha diferente, né? esse Quando vai e volta do acampamento. eu digo é um pouco mais que brilho. Então, quando teve a missa de encerramento e ela entrou, eu vi que: "Opa, tem algo a mais aqui". E você mencionou no brilho, parecia que tinha algo em volta dela, assim, que brilhava, os olhos dela brilhavam, assim. Eu olhei e falei: "Nossa, mas já era linda, né, agora ficou mais linda E é ainda, linda né". mesmo, gente. Chegou com o cabelo todo amarelo lá e mais linda. Eu falei: "Meu Deus, que coisa maravilhosa, o que será que aconteceu?". Despertou a curiosidade, mas ainda eu era teimoso, eu falei que não queria. Só que ela Entendi. pegou no pé, né. Eu digo Ah, que ela tem uma habilidade imensa de colocar eu nos lugares certos na hora certa, né. sim, sim. Aí ela pegou no meu pé e eu fui pro acampamento, e lá eu experimentei o amor da acolhida dos campistas, e também Entendi. tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo, que foi a Lá você conheceu o Espírito Santo. sim, porque eu provoquei, né. Eu era feito Tomé, né, eu precisava ver para quê? Ver pra crer. Ver Você para foi quê? do acampamento ainda com essa postura, com esse posicionamento. Não, eu cheguei tinhoso lá, bravo, né. Bem Entendi. bem Que ruim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? daí para pior, né. Eu Nossa, queria eu queria fugir de lá, para você ter uma sério. ideia. Mas ficou. Mas fiquei. Eu fui até um certo horário do dia, eu fiquei, daí aconteceu uma situação que eu não posso contar, que Sim, é, tem algumas eu coisas nos tenho acampamentos que são sigilosas até pra manter esse. aconteceu uma coisa lá, em uma situação lá, no momento lá, que Uhum. eu olhei e falei muito bravo, irritado, falei bem assim: "Olha, eu queria ir embora, eu não queria estar aqui". Declarou. Declarei: "Eu não queria Anjinho mal estar te cutucando aqui, nesse não, momento. não queria estar aqui, queria ir embora até agora há pouco, mas quer saber de uma coisa? Eu já tô aqui, agora eu vou ficar". Aí eu tomei a decisão, falei: "Agora eu Entendi. vou ficar, Mesmo não crendo. mesmo não crendo". E daí veio a segunda fala, eu falei bem assim, "Eu não creio em Deus, eu não acredito, eu tenho minhas", eu usei esse termo, mas na realidade ele é mais profundo. Eu falei: "Eu não acredito na existência de Deus, assim, e se ele existe, ou se ele é, que é o termo mais correto, Deus é, Uhum. né, não é Deus existe, ele é.
Na época eu falei, se ele existe, então que ele apareça para mim. Não conhecia nada sobre... Desafiou ainda. Desafiei, né, que ele apareça para mim. Aí uma das minhas líderes, ela olhou bem no meu olho e falou assim, ele vai aparecer. Aí eu falei, eu quero ver, né? Olha só. Eu quero ver, né? Aí teve eu digo assim, que Deus ele faz as coisas de uma forma que a gente não pode, com a nossa mente humana, interpretar ou tentar compreender. Compreender. Não, ele impede a nossa compreensão, porque a partir do momento que se eu conseguir compreender, deixa de ser Deus, né? Deixa de ser Deus. E eu digo que ele fez no momento certo, na hora certa, porque eu busquei ainda contrariar, né? No momento Tava lá, mas tava daí bem São Tomé mesmo. bem Total. demais. Aí eu digo assim que foi num momento lá que eu digo que não tem nada a ver com nada. Acho que foi um dos propósitos, né? Porque geralmente tem que ter aconteceu isso que motivou isso que eu senti isso, né? Um gatilho, alguma coisa ali, né? Mas nem isso ele não permitiu, que não houvesse esse gatilho. Então, no momento que eu digo nada a ver, eu digo sentir, né? Porque se eu sou Tomé, eu preciso sentir, né? Eu senti ali a presença do Espírito Santo de uma forma que até hoje eu não consigo descrever. O mais próximo que eu consigo trazer para passar isso para as pessoas é que eu me vi chorando, feito uma criança, assim, que chora, escorria lágrimas, assim, pro meu rosto e lavava, bom, né? lavava minha camiseta, assim, e eu não estava entendendo, mas estava sentindo. E o que eu sentia, né? O mais próximo que eu chego, eu acho que eu nunca vou conseguir interpretar isso de uma forma correta, que eu tinha todos os sentimentos que um ser humano pode ter e sentir naquele momento, de uma vez. Eu também não consigo. Eu não consigo explicar também. É um calor, é um misto, tudo. É o calor, uma coisa muito é o calor, doida. É o frio, é o que você imaginar. Você para e parece que o mundo para de girar e você só tá ali sentindo aquilo, né? É muito doido, na verdade. Você parece que desliga de tudo. Se Deus então ele estava sendo ali naquele momento. Então eu estava completamente presente naquele momento e as emoções assim de alegria, euforia, agitação, felicidade e também as de tristeza, sabe? Tudo tudo que é talvez transformar de realmente eu acho que você se coloca em xeque, na verdade, né? O porquê que eu, tipo, qual que é a minha essência? Por que eu tô aqui? Isso. O que eu vou fazer? Tipo, eu tô sentindo algo bom, eu preciso mudar, eu quero mais disso. Porque eu acho que a gente fica buscando isso depois de novo, né? A gente fica querendo de novo esse momento. E daí naquele momento, então, foi assim, eu não sei quanto tempo durou, mas parece que foi muito tempo. Foi maravilhoso, né? Assim, e depois eu falei, que é isso que está acontecendo? Porque sou ateu, né? Ateu, falei, ainda mas assim. Ainda assim. Eu falei, que é isso que está acontecendo? Mas uma coisa era certa, era muito bom. Era muito bom. Aí vivi um outro momento logo na sequência. Entendi. Logo na sequência eu vivi aí era um momento onde eu fui confrontado diretamente com a minha profissão. Ali, então, a presença de Deus, confronto com a profissão. E daí, na sequência, nós tivemos um momento que nós chamamos de partilha, que é um momento que cada um fala o que sentiu ali, o que estava acontecendo. E chegou na minha vez de falar, eu estava tentando entender, estava ali em choque, né? Tipo, fala, será que é isso mesmo? O que está acontecendo, né? Será que isso é Deus? Não, ali eu tinha certeza que era, mas só que eu não queria aceitar, né? Ainda não? Ainda não, mas eu já estava... Mas já estava... Tava digerindo. Menos ali, né? Resistente. Menos resistente. Entendi. Aí, eu partilhei, né? Daí, como eu fui confrontado de forma direta, me travou ali. E eu partilhei com os meus colegas lá, meus irmãos de tribo, e com os meus líderes também, falei, olha, eu vivi algo ali diferente, chamou a atenção de todo mundo começou a prestar atenção. Vivi algo diferente, expliquei mais ou menos por cima, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, só que daí teve outra situação que me chamou a atenção com relação aos meus clientes. Então tem um momento lá, né? Sim. E eu percebi que eu estava sendo negligente. E aí eu contei isso para eles. Eu falei, olha,
Daí eu abri também o jogo, falei, olha, Uhum. até então ninguém sabia que profissão que era de cada um. De cada um, de nada. Falei, olha, eu sou Entendi. advogado, eu atuo em diversas áreas do direito, e entre elas o meu foco principal é na criminal. Uhum. Hoje eu só atuo no criminal, não faço mais as outras Sim, áreas. aham. Aí eu falei, olha, eu percebi ali que eu como pessoa e como ser humano, eu estou falhando, eu estou sendo negligente com os meus clientes. E daí E esse momento te proporcionou isso. Isso, aí eu expliquei para eles, falei, olha, eu estou sendo negligente porque o meu foco principal na minha profissão é o resultado, né, é defender os direitos, né, eu vou Uhum. defender os direitos, Vai lá, faz teu papel, tchau, faço o obrigado. meu, tchau, obrigado. E eu não estava nem aí se aquela pessoa que eu estava defendendo com os familiares, Uhum. o estado emocional deles, o estado de espírito, a situação em que eles se encontravam. E eu também Entendi. não estava nem aí com essa pessoa, se quando ela fosse solta, se ela iria voltar a cometer novos crimes. Então, Entendi. literalmente assim, eu não me importava. Esse é o fato. Eu não me importava Entendi. com o pós e o durante daquelas pessoas. Entendi. Então, eu negligenciava o ser humano por trás de cada processo. E... Tenso isso. Hã? Tenso isso. Aí, E você assumiu isso lá. Você conseguiu virar essa chave lá. Aí eu partilhei isso lá e daí eu falei, olha, eu preciso, não sabia como, nem imaginava que ia virar um livro, isso aqui jamais, né? Uhum. Eu preciso mudar a minha atitude, porque os meus valores estão um pouco invertidos e refletir isso também, Uhum. porque eu media o sucesso apenas com resultados favoráveis, absolvições, liberdades em casos complexos, né? Jornal, imprensa, E fazer o fluxo do processo acontecer. aqueles valores que o mundo entende. Sim. Como sendo bom. Os valores do mundo. Essa era a real. Aí eu falei, eu preciso mudar esse comportamento. Daí quando logo após eu falar isso, um dos meus líderes, né, o Dudu Ravar, Uhum. ele olhou bem no meu olho e falou bem assim, olha, me veio muito forte, eu vou te falar. Então, a partir de hoje, você deixa de ser advogado do mundo e você se torna um advogado para Deus. Pronto. E o João Reis, que é meu outro líder também naquele momento, falou bem assim, e eu confirmo o que ele está falando aqui, eu também senti isso. Eu escutei aquilo ali, dei uma olhada, eu falei, Ainda ficou. né, o que será que está acontecendo, né? Mas eu, tipo assim, não aceitei muito na hora a fala ali, Mas ficou mas eu ali, ouvi. mas ficou aquela coisinha, né? Mas eu ouvi e gravei bem, né? Aquela vozinha ficou no teu inconsciente ali, com certeza. Ficou. Aí eu ouvi bem aquilo ali, e depois, né, fui me aproximando de Deus cada vez mais, aproximando da igreja, e eu comecei a perceber que, durante a minha atuação, teve alguns clientes que saíram, depois voltaram presos. Então, esses que voltaram presos me despertou um alerta, porque eu... Não se sentiu culpado, mas te despertou um alerta. Não, veio o sentimento de culpa. Veio? Veio também. Ligou esse alerta e veio o sentimento de culpa. Então foi tenso. Porque eu falei, meu Deus, essa pessoa voltou e eu poderia ter feito algo a mais e não fiz. Né? Entendi. Eu poderia ter feito ao menos a minha parte, porque tipo, isso, o que seria a nossa parte? Né? Levar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus, e quanto ao resultado, aí é com Deus, aí é com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo isso, e tudo mais. É levar a mensagem, né? E de pregar o evangelho a todos os povos. E nesse momento aí, talvez que você entendeu o teu chamado? Quando você começou a contabilizar isso, os teus que voltavam? Daí ainda assim eu não aceitava, né? Porque eu não queria trazer isso para a profissão, né? Eu achava que isso era meio... E eu vejo ainda que é um pouco ainda, tô tentando tirar essa má imagem, mas isso é um pouco a contramão, né? Mas o pessoal já tem o hábito de falar assim, o Paulinho vai na contramão do mundo. A forma como ele age, ele atua é na contramão. Então, vamos na contramão. Mas, na verdade, no mundo de hoje, quem segue a Deus tá meio que na contramão do mundo. Então tá no caminho certo. O mundo que tá errado. É o mundo que tá errado hoje, tá muito errado. Aí eu comecei a me incomodar e eu falei, mas eu preciso fazer algo a mais. Eu lembro da primeira vez que então eu preparei e falei assim, tenho meus clientes em cárceres,
eu não consigo fazer algo a mais, eu estudei, né, falei, olha, não dá para eu agir nessa pastoral, e comecei a pesquisar elas. Não dá, não tem como eu fazer isso, não tem como eu fazer aquilo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar dos meus. Vai fazer a minha parte, vou fazer, começar por mim. Vou cuidar dos meus. Aí eu falei, Aí comecei a agir com os meus clientes. O que eu faço? Eu vou lá no parlatório, por exemplo, e levo para eles ali uma mensagem, às vezes de forma oral ali falada, e também levo orações prontas, às vezes, assim, para eles seguirem. Antes desse livro, inclusive, tem um... Antes desse livro eu criei um devocional de 90 dias. Legal. O pessoal fala, por que 90 dias? Porque a prisão preventiva, ela é reavaliada a cada 90 dias de forma obrigatória. Entendi. Então, você já deixou contadinho. Tem um cunho intencional ali. Entendi. Aí eu criei um devocional, mas antes de criar o devocional, eu levava outras coisas. Aí eu falei, mas eu preciso fazer algo a mais, né? Daí criei esse devocional, que é um versículo bíblico, de forma curta, né? Porque se colocar muito conteúdo, às vezes não lê. Não lê, não. Isso. Tem que ser algo bem simples, né? Simples e rápido ali, de compreensão também. Um versículo bíblico, uma reflexão sobre aquele versículo, e uma oração sobre o mesmo versículo, e 2 perguntas dentro do tema para a pessoa responder. Então, criei esse livrinho e comecei a levar para eles também, além dos... Eu já levava outras orações para eles, mas esse daí já foi um mais intencional. Eu comecei a ver que aquilo estava trazendo resultado, porque eu entreguei teve um cliente que partilhou uma vez que eu entreguei para ele esse livrinho. Ele falou, pergunta depois. Eu pergunto, lógico, né? Ele te deu a devolutiva depois? Isso, faz parte também do método que está no livro aqui, você pedir a devolutiva para entender se está dando certo, né? Aí ele falou, pô, tá bem legal, eu estou respondendo essas perguntinhas, estou gostando, e tá bem interessante, porque daí dentro daquele tema, ali cada cela tem uma Bíblia. O Estado fornece. Aí legal. A gente pega e abre a Bíblia naquele tema. Daí todo X ali tá fazendo essa oração dentro desse tempo. Tá indo um pouquinho além do que eu imaginava. Mas aí o que eu comecei a perceber? Se eu tô cuidando do meu cliente, tá trazendo resultado, da família dele, e tá trazendo resultado, eu interpretei, poxa vida, mas no nosso sistema judiciário, as nossas leis, todas as pessoas que estão presas, elas obrigatoriamente precisam ter um advogado para ter o julgamento. Sim, não tem como o processo seguir sem o crivo lá do contraditório, ampla defesa, precisa, então, é obrigatório ter um advogado, seja ele constituído, que é o contratado, o nomeado lá dativo, ou defensor público. Sim, Então, todos vão ter um advogado. E eu comecei a perceber assim, se todos têm advogado, se cada um cuida do seu, atinge mais pessoas. Então, dá para construir uma rede aí. Isso, dá para construir uma rede. Então, pode ser que essa forma como eu estou atuando, ela atinja mais pessoas. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não coloquei em prática. Aí teve um despertar, né? Método Destiny, né, do Thiago Brunet, foi a minha esposa lá em São Paulo. A Dani... Sempre junto. Sempre junto, né? Dizem não, né? Bíblico, né? A mulher sábia edifica o lar, né? Isso mesmo, né? Costumo dizer que é a mulher virtuosa, né? Virtuosa. A Dani é a mulher virtuosa. Com certeza. Aí, sempre que eu tive um momento com o Espírito Santo, teve o dedo dela. Assim, pelo menos para me posicionar no lugar certo, na hora certa. E ela que te levou pro Thiago, com certeza. Isso, com certeza, né? Do meu jeito, né? Tá, provavelmente mas já não tava tão ateu assim, já. Não, daí já não. Daí já tava em outra fase, já. Já tá. Aí lá me despertou, então. Tive outro momento com o Espírito Santo e veio essa luz para criar um método. Inclusive o método está no livro. Eu dei o nome do método de pescador de homens. Isso, ia chegar no método. Aí esse método então surgiu lá naquele final de semana com o Thiago Brunet. E, vou criar um método para modelar, os outros advogados poderem modelar, mas claro, cada um dentro da sua especialidade, talvez. Eu acredito que que vai surgir com toda certeza, e Deus abençoe que sim, pessoas muito melhores que eu. Amém. Né? Então,
eu peço a Deus que então que venha outros colegas advogados que são especialistas ou muitas vezes melhor espiritualmente que eu, Sim, para que melhore isso. sim, Isso sim. aqui não é uma coisa para mim, não é minha, né? Isso é uma Não é coisa que seu, é para a sociedade. isso, algo a mais. Então, eu falei, vou criar isso, vou despertar interesse. Aí fica aquela Aham. questão martelando na cabeça. Mas que jeito? Esse encontro do Thiago Brunet lá, ele foi algo mais empresarial que tem um Não, cunho? o Ou é método DASH, total. né, ele é voltado Só para para o pessoal entender. Princípios. princípios milenares, princípios bíblicos. Então você vai lá e estuda os princípios, é uma forma de você seguir, se você segue os princípios que estão dando certo há milhões de anos aí, né? Aham, Há aham. anos, né? No mínimo 2000 anos, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Que está dando certo, por que não vai dar certo agora também? Então ele desenvolveu esse método que ele apresenta esses princípios para as pessoas viverem, seguir esses princípios e errar menos, com toda Sim, certeza, no seu dia a dia. E daí eu perfeito. olhei aquilo e falei, nossa, tá aí, vou desenvolver, lógico, não tem nada, não chega nem perto, Aham, né, aham, do Thiago aham. Brunet, é Sim, outra sim. pegada, totalmente diferente. Eu falei, eu preciso levar essa nova mensagem, Essa contribuição. nessa nova forma de agir do advogado no sistema prisional, com seus clientes, com a família. Também Perfeito. tirar aquele rótulo, aquela imagem negativa de advogado, tá defendendo essa pessoa. Tá defendendo o bandido? Isso. Normalmente é Também isso, tem um né? foco aqui no livro para tirar essa imagem e falar, olha, não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. Aí eu desenvolvi, então, um método bem simples, claro, porque cada um vai ter que analisar da forma como se vai se adaptar melhor, se for seguir algo nesse sentido. E ele é bem amplo, então a pessoa pode falar, olha, eu não gosto de falar alguma coisa, mas eu consigo, às vezes, fornecer um Aham, material para aquele cliente, para que ele possa, ele sozinho, talvez, se desenvolver, aham. ou algo nesse sentido. Então, está bem Legal. amplo. E daí eu pensei, mas que forma que eu vou apresentar isso para os colegas, né? Aham. Aí isso daí veio, né? Que eu digo, surgiu a ideia, né? Que eu digo que é o Espírito Santo, né? Agindo, É, o Espírito surgiu a Santo ideia de agindo. então, pô, advogado lê muito, por que não um livro? Tá, mas o que eu Legal. vou pôr nesse livro? Aham, Ah, contar experiências que eu tive, experiências que eu aham. vivi, agindo dessa forma. Então, assim, esse livro aqui não é sobre mim, até tem aqui, eu coloco na capa, né, Uhum. na orelha aqui do livro, já para divertir e chamar a atenção aqui, né, que este livro não é uma bibliografia, tampouco um documentário. Embora compartilhe episódios da minha vida e da minha caminhada como advogado criminalista, estas histórias são apenas um ponto de partida para algo maior, um convite à reflexão. Meu objetivo é guiar você, leitor, por uma jornada de autoconhecimento e inspiração para que enxergue em sua própria trajetória, a trajetória da pessoa, não a Sim, minha, aham. as sementes que Deus pode usar para multiplicar. Durante a leitura, você é chamado para refletir sobre o impacto que pode gerar na vida daqueles ao seu redor, clientes, familiares, amigos ou até mesmo pessoas que você nunca imaginou alcançar. E daqui eu deixo bem claro, não é sobre mim, é sobre o que podemos ser e fazer juntos ou individualmente, com fé, propósito e ação. Quando eu Legal. digo ser, é ser em Deus. E Ser em Deus, fazer pelos filhos de Deus. pelos filhos de Deus. E aí veio pescador de homens. Beber os pescadores de homens. Tanto que eu vou trazendo durante o livro Pescador de homens. exemplos, né? A intenção desse pescador de homens, eu acho que é segundo João? Oi? É segundo João? Quando quando Jesus, que é Deus, né? Uhum. Jesus que é Deus, ele fala para Pedro, né? Fala, Pedro, Pedro. que ele vai deixar de ser pescador de peixes e vai se tornar pescador de homens. Então a Então, intenção é sempre trazer mais um. sempre trazer mais um.
Tanto que tem um capítulo que eu faço o convite à transformação para os colegas advogados Capítulo 13. E se lá no final eu menciono, né? Para tanto, apresento-lhes a seguir um método pescador de homens, desenvolvidos para auxiliá-los literalmente a saquear o inferno, fisgando almas para Deus, nesta caminhada de advogado criminalista e evangelizador cristão. Então, assim... Forte, hein? Saquear o inferno. Que talvez não seja contraditório, talvez quem assiste deve estar falando como que um advogado criminalista é de Deus, como alguém de Deus defende um bandido? Já jogaram isso para você? Com certeza, né? Geralmente a pessoa que pensa dessa forma... Já com certeza. Geralmente a pessoa que pensa dessa forma é porque o bandido não é o parente dele. Porque a partir do momento que for o parente dele... Alguém da família, alguém próximo. Ou o próprio filho dele, aí muda a posição. Aí muda o entendimento. Muito fácil falar apontando para os outros, né? Vendo os outros julgar, né? Aí a pessoa já está querendo assumir a posição de Deus, já condenando. E talvez esse acusado pode ser inocente. Tem muito, né? Isso. E tem muito hoje. Muito. E daí julgam já pelas imagens, pelas reportagens, pela notícia que veio ali, foi noticiado inicialmente, às vezes compreendem ali que essa pessoa é culpada. Mas lá no final do processo, pode ser um inocente. Entendi. Por isso que existe o processo penal. Você acha que falta talvez um pouco de empatia para compreender esse movimento? Ou não? Da sociedade em si, num contexto geral. Mas não tiver nem empatia nem com Jesus Cristo, vamos esperar o quê? Eu tô aqui para... Tô aqui para buscar alguns colegas a fazer o mesmo. Eu sei que alguns não vão aceitar, ou posso até mesmo jogar contra, mas eu não tô por eles, eu tô pelos que vão. Que vão comprar, né, esse propósito. Que venha tá ótimo. É isso mesmo. Pescador de homens, né? Pescador de homens. Com certeza. Vamos lá para uma parte. Nesse movimento de transformação e tudo mais, eu sei que você também passou por algumas transformações físicas aí, né? Não só física. Mental. É o mindset, né? O modelo mental mudou um pouquinho. Entrou pro triatlon, corredor hoje. Como que foi isso na tua carreira, na tua vida? Eu digo assim que tudo começa, né? Dentro de nós existe um vazio, um buraquinho ali, um espacinho que a gente tenta preencher com as coisas do mundo e não cabe. Por isso vem as aflições e vem algumas situações que a pessoa se vê, ansiedade, depressão, ou isso aqui. E esse espaçozinho é um espaço que só Deus preenche. É o espaço do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você se permitiu que ele entrasse, porque Jesus está batendo a porta o tempo todo. Se permitiu que ele entra, e quando ele entra, só vem coisa boa. As coisas ruins não cabem mais naquele espaço. Então, você trouxe do esporte, essa mudança mental, né? Eu digo que é evolução, né? Então. Então, eu tinha um hábito de muita bebedeira, festa, churrasco, né? Então, isso me trazia, assim, comelança, né? Estado físico, digamos, ruim. Né? Tava com alguns quilos a mais, minha saúde estava indo embora. E olhar para o meu filho e falar assim, se eu continuar nesse ritmo... Não vai acompanhar, não. Não vou acompanhar, não, né? Esposa bonita, eu falei, vou largar para outra. Vai largar para outra. Vou largar para outra. Olha lá. Aí eu comecei a cortar bebida, comecei a seguir o programa da Dani, do Affinicy. A Dani novamente, né? A Dani mais uma vez, né? Virando a chavinha. Isso, daí comecei a seguir aquela metodologia lá do Affinicy e fui implementando nessa nova mudança de hábito. A partir do momento em que eu comecei a parar de beber, parei com bebida, eu comecei a praticar esportes. Foi difícil? Foi no começo, né? Continua sendo no final.
E não Mas- foi mais difícil, talvez, porque a gente gera uma expectativa maior, porque, ó, a Dani, né, hoje é promotora do Afins. Né? Não, e dentro de E casa aí, tudo dentro torto. de casa, tudo torto lá. Tudo torto, Tudo né? torto, né? Fora do Ela peso fala, que não bebe. bebe, você vai lá e tá Aham. bebendo. Não come E, carne gorda, e tá lá talvez comendo. não foi mais difícil por ter alguém, a expectativa maior era em Não, cima de ti ou não? Foi bem não, na tranquilo? verdade foi mais fácil, né? Porque daí ela viu que eu queria mudança, daí ela começou a agir, daí ajudou bastante. Ajudou. Né? Foi tranquilo nessa parte. É, Aí o que acontece? Eu comecei, cortei bebida, aí o nosso, isso é ciência, né? O nosso cérebro, ele pede algo naqueles momentos que você tinha um hábito. Uhum. Me complementa Vamos aí, lá tá faltando, né? vamos no boteco. O que eu comecei a fazer? No horário de ir no boteco, eu vou fazer uma caminhada. Então comecei a substituir. Uhum. Aí eu comecei a caminhar e fui vendo que aquilo é legal, daí tinha alguns familiares que já corriam, né? E Uhum. comecei a ver, falei, isso é legal, né? Comecei a trocar ideia com eles, tios, Uhum. tia, né? Uhum. E eu comecei nessa caminhada, eu comecei a dar uma corridinha. Entendi. Aí eu falei, quer saber, eu vou começar a correr. Vou começar a Vou correr. tentar isso daí. Aí eu criei uma meta ousada, mas atingível. Falei, Entendi. olha, no período de 1 ano de treinamento, eu vou correr uma meia maratona. 21. Em 1 ano. Isso, deu prazo. Montei um grupo de apoio e fui atrás. Você Chamei mesmo montou o grupo de apoio? Isso, daí chamei o pessoal que já corria da minha família. Uhum. Nessa brincadeira, minha mãe veio junto, né? Falou assim, É você vai, mesmo, eu vou. a Rose tá correndo. Se ela falou, se você vai, eu também vou. Até então, daí a gente se programado para ir em São Paulo. Só que daí a data não estava dando certo. Começamos a treinar, e foi treinando, foi evoluindo. Uhum. E nesse intervalo, então, eu segui o programa fitness, junto com essa atividade física, fui eliminando peso. Chegou numa certa medida, então, daí já comecei a eliminar o peso e substituir por massa magra. E quantos quilos você perdeu ali? Olha, dá, assim, pode-se dizer uns 20 quilos, porque também teve, quando eu falo 20, é porque também teve substituição da massa gorda Da e massa massa- magra. Entendi. Então, você vê uma foto minha assim, você dá risada. Chega a ser engraçado, inchado. Aí, criamos essa meta e atingimos ela, né? Nós fomos correr. Aí era em São Paulo, daí a data não bateu. Falamos, tem que ser um lugar legal. Aí nós Uhum. fomos lá para Jurerê, Florianópolis. Então nós começamos correndo na praia de Daniela, de Jurerê. Uhum. Fizemos uma volta lá na praia de Daniela, passamos por morro, areia, sabe? Então foi uma meia maratona ousada. Ousada? Ousadíssima. Pra primeira, né? Pra primeira, mas foi maravilhosa. Quando concluiu, assim, daí costumo dizer que a prova em si foi a cereja do bolo. Porque eu desabei num choro. Na conclusão? Isso, na conclusão. Porque ali foi só a meta cumprida. Uhum. E daí, naquele momento, passa um filme. A trajetória, né? O que você trajetória. fez pra conseguir aquilo lá. Aí, a trajetória que emociona. Né? Você fala, nossa, mas eu passei por tudo isso para chegar aqui. E a família lá na Isso, ponta, na né? chegada. Com certeza, né? Daí, a família sempre apoiando. Aí você conclui aquele objetivo, daí passa um filme na sua cabeça, você fala, nossa, olha quantas... Daí eu anotava tudo, né? Agora eu não lembro de cabeça para te falar. Entendi, uhum. Eu anotava tudo, quantas calorias, o quanto de treino, o tempo. Mas você conseguia, com isso você conseguia ver a sua evolução também. Eu acho que isso se coloca mais em movimento ainda, né? Quando você começa a ver que realmente está fazendo efeito. Isso, e o Paulo Vieira, ele fala, né, que correr uma meia maratona é fácil, difícil é se preparar para ela. E eu experimentei isso na prática, né? Na prática ali, que correr é fácil, difícil é se preparar. Quando chegou ali foi tranquilo correr. Uhum. Lógico que meia maratona judia sempre, né? Ela imagino, mata, mas não morre, imagino. né? Ela mata, mas não morre, né? Aí foi muito emocionante, né? Depois daquilo, eu comecei a dar aquela ressaca de prova. Você vai dando atingir o objetivo, né? Tô com o peso que eu queria. Daí eu comecei a perceber que, olha, se eu parar, eu vou voltar. Entendi. Aí, às vezes, numa brincadeira ali, o Pedro Leandro, que é o marido da minha prima, ele falou bem assim, pô, você viu aqui esse Joel J? Falou pra Dani, inclusive, né? Daí a Dani me passou. Fala pra ele fazer um triatlon. Ah, você não seguia Joel J? Não, eu conhecia, seguia? Fala pra ele fazer um triatlon aqui, ó, esse cara que tá falando desse assunto aqui, então. Eu dei uma olhada e falei, esse cara tá ficando louco, vou fazer triatlon lá, esse coisa de maluco, né?
Vou nada, tô fora. Aí eu recusei na hora. Quanto tempo depois você fez o triatlo? Daí recusei na hora. Aí no outro dia eu falei, vê se você esqueceu de uma coisa. Já corri uma meia aqui, maratona. Não, vou fazer um triatlo. Aí comecei por passo. Fiz um duatlo, depois fiz um triatlo. Eu acho que não deu 6 meses, já tinha feito um triatlo daí. Olha lá. Daí, se colocou em movimento. Isso, coloquei em movimento, eu falei, que delícia, que negócio gostoso. Aí foi outro choro de novo, né? Outra superação. Mas é conquista, né? Aí daí comecei a seguir, né? Agora foi dia 23, hoje é dia 28? Hoje é 28. Dia 23 foi, né? Final de semana passada. Domingo agora. Participei de uma prova de triatlo lá do Sesc Caiobá, que é uma prova maravilhosa. Espetáculo. Muito bem organizada, né? Sesc arrasa, arrasa, né? sempre. Sesc arrasa. Posso falar porque eu já fui da casa. Então você conhece. Então a prova que vem gente de outros países, né? Outros estados, assim, é uma prova... É um espetáculo. Só indo lá para ver mesmo e saber. Legal. E participei, né? Então essa foi a minha primeira prova que eu participei também de triatlo. Nem conhecia o Sesc. Do Sesc Triatlo, né? De Caiobá. Acabei puxando para fazer essa prova aqui, que eu acho que dá certo. Legal. E foi bem bacana. E essa também foi bem bacana. Dei uma errada lá no mar, nadei um pouco a mais, tomei um pouquinho daquela água deliciosa. Mas deu tudo certo. Mas concluiu e o filhote estava lá na chegada. Tava, né? Foi sua mãe contigo, né? Família, sempre acompanhando. A Dani, né? Estamos no intervalo, assim, de muitos finais de semana fora de casa. Ela falou, esse eu vou ficar porque eu preciso também... questão do trabalho aqui, preciso colocar algumas coisas em dias. Sim, Foi eu, o meu filho, minha mãe e alguns amigos, né? Teve um primo meu também, o Rafael, que realizou a prova, o Pedro também, amigo, que realizou também essa mesma prova. O Rafael foi a primeira vez que foi. Que foi no triatlo. Isso. Aí, todas as provas que eu participo, seja ela de corrida, duatlon, triatlon, eu busco levar meu filho, acho que uma ou duas, só que não deu certo dele estar presente. E eu faço questão de passar com ele a linha de chegada. E a medalha ser entregue para ele. Ele recebe a medalha. Para ir gravando na memória dele e talvez lá na frente despertar o interesse dele para as coisas boas, né? Não para as coisas do mundo. Negativas do mundo. Você já busca seu espelho. Isso, ser exemplo, né? Então a gente, algumas vezes assim, a gente nem quer, né? Vou lá, tô cansado, né? Mas aí você lembra que tem algo a mais que... E tem uma fotinha dele contigo na chegada, né? Tá no perfil, passa o arroba pra galera seguir o Instagram. É ADB Paulo César Bueno Júnior. ADB Paulo Bueno César Júnior. Tá grande. Tá, tem que colocar mais fácil, né? Já fica a dica aí pra vocês alterar. Vamos alterar lá. Vamos lá. E aí vem também Legendários. Já falei de acampamento, falei do esporte, triatlo, falei agora recente foi Legendários. Como é que foi isso? Como é que você chegou nos Legendários? Como é que Legendários chegou até você? Porque assim, você já tá, né? Já campista, fé, livro, tá no esporte, tá no triatlon, tá na corrida, e aí chega para você Legendários. Como que foi isso? Não dá para contar tudo também, né, gente? Não, mas é igual acampamento. Alguns detalhes até eles mostram em vídeo, mas algumas coisas que pode, só outras tem que ficar em segredo também, porque se contar tudo, estraga o momento da próxima pessoa que for. A pessoa já vai sabendo o que vai acontecer, fica chato. E às vezes daí nem vai, né? Não, e a intenção é surpreender, né? Isso, de criar os momentos, né? O Legendários, assim, eu digo, você perguntou como ele surgiu. A Dani, mais uma vez, viu uma postagem de uma colega dela e falou assim, olha, dá uma olhada nisso aqui, parece que é bacana. Aí eu novamente olhei, mas na hora já recusei, né? Falei, o que eu quero com esse negócio aí? Mas só que daí comecei a dar uma olhada, né? A partir do momento que ela falou, achou legal, comecei a pesquisar sobre. Fui vendo que era interessante. Só que o Legendários é algo assim muito difícil de você conseguir fazer a inscrição. É muito seleto, né? Não é que é seleto. A inscrição eu digo seleto porque tá todo mundo querendo entrar. Ah, sim. Né? Tipo, você abriu a inscrição, qual que é o tempo para
Minutos. Minutos e Minutos. acabou. Isso, você tem que estar em cima ali para fazer a inscrição. Aí é difícil, né, você conseguir na hora ali se inscrever. Tanto que eu tentei umas 2 vezes, mas fora de horário. Na hora que eu ia tentar, já foi. Já foi, já não Já acabou. foi. Aí eu fui esse ano fazer um curso lá em Maringá, lá na Febracis, Uhum. de oratória, e conheci o pastor Adilson lá, uma pessoa maravilhosa. Cara, assim, que traga no coração. Eu acho que é daquele curso ali, acho que foi um dos maiores presentes que eu recebi, foi conhecer ele. Entendi. Uhum. E no segundo dia ali, nós já tínhamos feito uma amizade, trocado uma ideia ali com o pessoal. E eu cheguei na roda da conversa deles ali, a conversa já estava fluindo, e ele mencionando, olha, então, tô numa sequência assim, fiz um curso ali, isso aqui, participei, servi lá no Legendários e tal, e ele soltou essa conversa. Uhum. Aí eu, no meio da conversa, eu falei, olha, tenho vontade de fazer esse Legendários aí, mas é muito difícil conseguir a inscrição. Uhum. Aí os pessoal falou assim, realmente, entrou nesse assunto que era difícil e tal. Aí eu acho que ele me testou, né? Ele me fez umas perguntas, né? Aí ele, numa das perguntas, ele falou assim, você tem vontade de fazer então, mas aonde você tem vontade? Porque isso tem no país todo. Eu falei, eu olhei e fui bem sincero, falei, olha, aonde eu conseguir a inscrição, né? Qualquer lugar no país que eu conseguir a inscrição, fazer a inscrição, eu vou. Aí ele pegou e começou a mexer no celular. Ele falou assim, tô te mandando um link agora, teve uma desistência, mas precisa fazer a inscrição agora. E aí? E ele não falou onde que era, né? E eu também nem perguntei. Entendi. Aí Você quer Você quer faz, mas tem que ser agora. Aí eu, na hora, já fiz a inscrição. Já foi, nem pensou? E já mandei o comprovante pra ele tá feito, e mandei pra Dani. Aí a Dani falou, nossa, em Dourados. Você não tinha visto? Quase 600 quilômetros, né? Daqui de Ivaiporã. Falei, nossa, Dourados. Falei, nossa, eu nem vi onde que era, mas já fiz inscrição. Então, agora eu vou. Dourados. Daí, escrito lá assim, Vale da Onça, né? Falei, nossa, onde tem onça ainda, né? Se vira. Então, aí me veio, então, essa oportunidade. E fui viver a experiência lá dos Legendários. Que, inclusive, tinha alguns do lançamento do seu livro. Foram alguns, né? Na subseção da OAB aqui em Ivaiporã. Isso, eles fazem parte, assim, um apoiar o outro. Seja nos momentos de alegria, de tristeza. Então, existe uma união muito forte, né? Uma unidade. Legal. Então, são todos parceiros um do outro. É diferente a convivência ali, né? Os momentos. E um defeito meu do Legendários foi porque eu já sou campista, né? A gente tenta estabelecer uma comparação. Isso, só que... Para o pessoal entender, Legendários é um evento somente para homens. Só para homens. Eu acho que lá, não sei, né? Mas eu acho que lá muita coisa é posta à prova. Sim, é conflito lá, né? Total. Total. Ali é para... Diferente. O acampamento, ele então é para homens e mulheres, tem várias modalidades e existe uma outra pegada. Agora lá no Legendários, então é para extrair o que existe do homem ali no interior do homem, que tem de ruim, pôr para fora e tratar. Entendi. Então é algo que, mas por que não pode mulher? As dinâmicas, as coisas que acontecem lá não se enquadra. A pegada é diferente, é outra pegada, né? É outra pegada. Então, é o conflito do homem enquanto homem. Então, existe esse conflito. Eu acho que no seu homem mais natural, talvez selvagem, e depois em sociedade, que não pode dar spoiler, né? Não pode falar. Não, mas assim... muitos homens ali que eu percebi, inclusive comigo também, nós achamos, né? Falando plural, porque eu também, que já estava tudo certo. Pô, eu sou um cara bom, sou um cara temente a Deus, tenho minha família, respeito minha família, estou seguindo as coisas dentro da legalidade, mas as coisas podem ir mais além. Aí então, vem Legendários e conflita de novo. Daí vem o Legendários e fala bem assim, você sabia que dentro de você existia esse algo ruim?
Aí isso tira Entendi. da pessoa. A pessoa traz a consciência de que existe algo ali dentro dele que precisa ser melhorado e tratado, e lá acontece isso. Entendi. Então traz para fora. Ele é programa voltado para a família, para o homem se tornar um homem melhor Uhum. para sua família, para a sociedade, para ele mesmo. Para ele E mesmo. também tinha bastante pessoas que eram ateus também, para a pessoa ter um encontro com Deus também, viver algo novo. Legal. E não é para todos, né? Que tem muitos que desistem, que não aguentam. A maioria dá conta. Dá conta? Não é tão. Um ou outro Vou falar assim, desiste. ó, não é tão fácil, até porque se fosse fácil, não seria para moleque. Entendi. Seria para moleque. Então, ali é para homem Para mesmo. homens, Isso. né? Eu posso ter falado, é para formar macho alfa. É macho alfa, Brincando. né? Brincando. Todo homem é macho, mas nem todo macho é homem. É. Então, tem uns machos aí que não são homens, né? São machão, mas na hora do vamos ver não é um homem de verdade. E lá, esses machos que não são homem, entram lá macho, sai homem. Legal. Bom, Bom, deve ser muito deve ser muito legal, muito conflituoso, mas deve ser muito eu legal. recomendo pro pessoal, segue a lista. Segue a lista. Segue a lista e vai. E se inscreva. Se inscreva. Só vai. Legal, legal, Paulinho. E vamos lá. Qual que é a tua mensagem para a gente encerrar para os advogados? Sendo um pescador de homens, trazer mais um e saquear o inferno. Qual que é a tua mensagem que você deixaria? Sendo que isso não é algo seu, é algo para apoio, para melhorar a sociedade e o cotidiano. Que mensagem que você deixaria para esse pessoal? Duas mensagens. Primeiro, os colegas advogados e para pessoas de outras áreas também, se nunca viveram uma experiência com Deus, ou se estão buscando viver uma experiência com Deus, eu passei por isso. Então existe o acampamento, existe o Legendários, busque uma experiência com Deus. Existem outras formas também de buscar uma experiência com Deus. A igreja oferece muita oportunidade, então viva uma experiência com Deus. E para a pessoa que já tem uma experiência com Deus, que é cristão, que atua na área criminal, que ela busque enxergar algo de forma intencional, espiritual, cristão, em cada cliente. Que quando eu digo intencional, é agir em cada caso, independentemente da situação em que ele se encontra. Não agir apenas com uma palavra de conforto e de mensagem de Deus, só nos casos quando a situação está extremamente grave. Já começar, talvez, muitas vezes, até na prevenção ali, levando algo novo, porque eu entendo que, no meu ponto de vista, que essa metodologia aqui, ela atinge todos. A sociedade hoje, ela esquece que no nosso país não existe prisão perpétua. Que todas essas pessoas que entraram em uma prisão, elas vão sair. Isso é certo, isso é garantido. Sim. Todo mundo... Mais cedo ou mais tarde vai sair. Isso, e toda a sociedade, todo mundo espera que essa pessoa saia melhor. E ninguém está fazendo nada para que essas pessoas saiam melhor. Na verdade, tem muita gente fazendo, né? Até vou reformular essa frase. Tem muita gente fazendo para que essas pessoas saiam melhor, mas muitas vezes nós, advogados, nós estamos deixando de lado essa função de buscar algo para que quando essa pessoa sai, para que ela não retorne e que ela busque algo novo, né? Que ela seja ressocializada. Que seja um agente de transformação. Isso, que seja um agente de transformação e que busque salvar almas, resgatar, pescar almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque, na verdade, é vocês que estão mais ao lado, né? Às vezes, muito mais com quem está em cárcere, com quem está aprisionado, do que, às vezes, a própria família. Sim, até estou com esse assunto, está encerrando, mas vou voltar um pouco aqui. Tem um tópico aqui que eu trago, que a gente possui uma autoridade e uma responsabilidade enorme sobre a vida de cada pessoa, em cada caso.
porque essas pessoas, elas, além de ter o processo penal, elas estão passando por essa situação que a gente tanto comentou aqui, só que, acima de tudo, elas confiaram a nós o bem jurídico protegido delas, que é a liberdade, e esse bem jurídico precisa ser preservado, com toda certeza, tanto que nossa lei, as nossas leis trazem isso. E se essas pessoas confiaram isso a nós, a gente tem a responsabilidade e a obrigação, que eu digo que já é algo obrigatório, de ter o zelo a mais. E eu costumo dizer que essas pessoas, assim, escutam nós. Eles escutam. Tanto que escutam, falo isso para outros colegas que estão ouvindo aí, que se a gente conduz um interrogatório ali o depoimento da pessoa durante o interrogatório ali, quem conduz é o delegado, o juiz, né? Mas muitas vezes a gente orienta essa pessoa de uma forma e ela segue confiando cegamente que aquilo vai dar certo, se não vai dar certo, mas ela... Por que a gente, então, agindo no processo, a gente também não pode pedir para essa pessoa entrar em oração? Então, se eles escutam nós temos essa autoridade, essa responsabilidade sobre a vida deles, por que não pedir para eles, olha, vamos buscar um caminho novo? Sim. Né? Então, eles ouvem. Me questionaram agora, recentemente, na faculdade, quando a gente vai trazer essa mensagem, como é que é a reação. Na verdade, eles nem esperam que a pessoa ali, do advogado, vai levar algo nesse sentido para eles. E quando a gente entrega isso, a relação muda, as coisas se movem de uma forma diferente. Fluem. Ah, fluidez. E isso flui de uma forma diferente. Alguns, assim, ficam até em choque, falando, nossa, eu não esperava isso, né? Que bom. E enxergam algo a mais. E uma esperança a mais. É um atendimento mais humanizado. Humanizado, tudo. Legal. Quem quiser ler o livro, adquirir o livro, como que a gente faz? Eu publiquei a venda, tá na Amazon, né, tá lá no site Amazon, mas se algum colega aí tiver interesse, pode me procurar aí. Alguns aí vai ser presente. Com certeza. Vamos deixar aqui, né, o arroba, né, o pessoal pode entrar em contato. Beleza? É isso. Obrigada, Paulinho. Deus abençoe a tua jornada aí. Eu que agradeço a oportunidade, esse momento aqui.